Olá, tudo bem? Se você é estudante de engenharia elétrica, eletrônica, mecatrônica, instalações elétrica ou eletrônica e ainda tem dúvida na utilização e na interpretação de leitura desses equipamentos, então esse vídeo tenho certeza plena que vai te ajudar demais. Eu vou esclarecer todas as suas dúvidas, tanto na utilização do equipamento na prática, como na interpretação das leituras que o visor vai mostrar para você de acordo com cada grandeza que você selecionar. Se não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixa aquele like e compartilhe com o máximo de pessoas que você achar que pode usufruir dessas informações. Bora pro conteúdo. As grandezas elétricas que normalmente a gente se depara no dia a dia, durante manutenção de eletrônica ou instalações elétricas, são essas daqui, ó. Tensão, corrente, potência, indutância, capacitância e resistência. Existe uma tabela de múltiplos e submúltiplos que serve para todas elas, tá? Conforme esse gráfico aqui. Tudo bem? O que você precisa compreender é que em cada um desses quadradinhos, necessariamente precisa ter 3 dígitos, né? Eu vou preencher com 3 zeros assim, ó. Digamos que uma hora dessa você vai fazer uma medição em uma placa eletrônica, em um sistema elétrico ou eletrônico, e no multímetro você vai ter a seguinte leitura: 0,001. Como que eu posso interpretar isso de acordo com essa tabela? Perceba o seguinte, essa vírgula, ela seria exatamente aqui, ó. Daqui para cá, número inteiro, daqui para cá, submúltiplos ou fração. Então, perceba que aqui eu teria 3 dígitos, para cá mais 3 dígitos, e para cá mais 3 dígitos. Uma coisa importante que eu não mencionei é que nessa tabela aqui, ó, nesse primeiro quadrado nós teremos a unidade principal, seja ela qual for. No quadradinho seguinte seria o mili, depois o micro, o nano e o pico. Se você tem aqui 0 no teu multímetro, 0,001, então nesse primeiro quadrado aqui, ó, eu tenho a unidade principal, depois mais 3 dígitos e por fim mais 3 dígitos. Ou seja, mili e micro. Então 0,001 na verdade é 100 micro. Se for tensão, micro o quê? Microvolt. Lembrando que as unidades de medidas principais, as grandezas, elas sempre são representadas por uma letra maiúscula, tá? Aqui é volts, poderia ser watts, poderia ser mili, no caso micro Henry, ou microfaraday, ou micro-ohm, no caso se fosse resistência, né? Ou microvolts, conforme já falado. Tudo bem? Então é dessa forma que você, utilizando essa tabelinha, você vai interpretar o que você vai ver no display do seu equipamento. Agora vamos lá na bancada para a gente ter mais orientações na prática. Quando você for utilizar o seu multímetro, você precisa fazer 2 perguntas. O que você vai medir? É tensão? É corrente? É potência? É resistência? É indutância? É capacitância? Então, antes de você sair colocando as pontas de prova no teu multímetro em qualquer lugar, faça essa pergunta: o que é que eu vou medir? Então, de acordo com essas letras, você vai identificar no seu multímetro, seja ele dessa forma, isso aqui já está quebrado, mas como vocês podem ver aqui, ó,
eu tenho aqui, ó, tensão alternada. Perceba que a tensão alternada você tem, na escala de tensão, você tem dois tipos, tá? Existe a tensão alternada e a tensão contínua. Dá para ver aqui claramente, ó, que a tensão alternada tem esse tiozinho em cima, né? Essa cobrinha, essa ondulação. E a tensão contínua, ela tem um risco fixo e um pontilhado. Então, se você vai medir tensão, que tipo de tensão eu vou medir? É alternado ou é contínua? Mas qual a diferença, Luciano? Geralmente, quando você vai medir tensão contínua, se refere a toda fonte que tem dois polos apenas, positivo e negativo. Não é fase neutro, tá? Não vá confundir tensão alternada com monofásico, por exemplo, que tem uma fase e um neutro. Fase neutro é tensão alternada, positivo e negativo é tensão contínua. Tá? Então, tensão contínua, você considera uma pilha, tá? Uma bateria como essa daqui, ó. Como, por exemplo, também energia solar, as placas solares, elas produzem, elas geram energia, tensão contínua, que só tem um positivo e negativo, pelo menos até chegar no inversor. Depois do inversor, aí já vira alternada. Tá? Mas lembre-se disso, tudo que for contínuo, que tem um traço fixo e um pontilhado, você lembre-se que é apenas dois polos, positivo e negativo. Bateria de carro, placa solar, pilhas, né? Então, tudo que tem dois polos, positivo e negativo, é tensão contínua. Fase e neutro, fase e fase, seja monofásico, ou bifásico, ou trifásico, já é tensão alternada. Nesse caso, você tem que lembrar que tem que ter esse tiozinho aqui em cima do V. Tudo bem? Então, fazendo essa pergunta, o que que eu vou medir no caso de tensão? Lembrar que tem dois tipos. Nesse caso, você não vai errar, você não vai queimar o seu multímetro. Tudo bem? Lembrando que, se você vai medir uma tomada, por exemplo, você está suspeitando que essa tomada é 220 e não é 110, você vai, obviamente, selecionar a escala do seu multímetro de tensão alternada no maior valor possível, porque existe multímetro, eu não sei para que isso, mas existe multímetro que ele tem, por exemplo, ele consegue medir menos que 200 volts e depois acima de 200 volts. Então, se tem mais de 200 ali, de repente pode danificar o equipamento. Selecione sempre a escala maior quando você não sabe o que você vai estar medindo ali. A próxima escala seria a corrente, o ampere, amperes, né? Que é representado pela letra A ou um I. Existem duas formas de você medir a corrente em um circuito. Tá? A primeira delas é através de um alicate amperímetro, como esse daqui, tá? Que tem essa garra que abre. Então, nesse caso, vou fazer uma demonstração aqui. Eu tenho aqui esse ventiladorzinho, certo? Ó, tem um rabichinho dele aqui, que eu vou estar colocando na tomada. Digamos que eu queira saber qual será a corrente que consome esse ventiladorzinho. Existem duas formas de fazer. Uma delas é ligando ele na tomada, tá? Vou estar ligando aqui o meu sistema. Vou pegar o meu alicate amperímetro, vou medir corrente, correto? Então eu tenho que selecionar corrente, ó, o ar aqui, ó. Perceba naquilo lá que eu falei da capacidade. Perceba que aqui eu tenho 400 ampere, né, 400 ampere ou 40 ampere. Obviamente isso daqui não chega a 40 ampere. Então eu vou selecionar a escala mais baixa. Mas se fosse uma corrente desconhecida em uma indústria, por exemplo, talvez eu deixasse em 400 ampere. Tá? Vou pegar aqui um dos fios, apenas um, tá? Não pode ser os dois, é apenas um. E fazer isso aqui. Ó. E ele vai estar me dando essa leitura. 0,027. Mas, Luciano, o que é 0,027? Como que eu interpreto essa medição lá naquela tabelinha que você fez? Olha só, deu 0,027. Ok? Lembra dessa nossa tabelinha? Tá? Aqui, ó, antes da vírgula, é a unidade. Nesse caso, a gente está medindo o quê? O ampere. Correto? Essa é a unidade. O próximo que nós temos aqui é o quê? É o mili.
Tá? Então, para escrever isso aqui de uma forma bem resumida, eu escreveria assim, ó, 27 M minúsculo, o A maiúsculo, porque se refere à grandeza, que se refere ao nome de um cientista aí muito famoso aí do passado. Então, eu tenho 27 mA nesse circuito, tá? Esse circuito que atende esse ventiladorzinho aí, tá bom? 27 mA. Ah, mas em relação a 1 ampere, quanto que é 1 ampere? Primeiro vamos entender quanto que seria 1 ampere. E se fosse 1 ampere, seria quanto? 1 ampere, ele ficaria bem aqui, ó. 1, então 1 ampere é 1000 miliampere. Então eu tô aqui, ó, eu tô ainda com 27. Então 27 para chegar a 1000 falta quanto? 973 miliampere para chegar a 1 ampere. Só para você ter ideia, para você se localizar, né? O que é 27 miliampere em relação a 1 ampere. Bom, ainda falando de medição de corrente, pessoal, uma segunda forma de você medir a corrente, só que não é nada prática, é você cortando o circuito, inserindo aqui no meio um multímetro, obviamente na escala de corrente, né? E geralmente é no máximo 20 ampere, geralmente é no máximo 10 ampere, tá? Nesse caso, teria que fazer o quê? Aqui é o circuito, né? Já medi com alicate amperímetro, mas eu não tenho um alicate amperímetro e quero saber essa corrente aqui. Eu preciso medir essa corrente. O que é que eu vou fazer? Vou até estragar aqui o cabo do negócio. Mas olha, vou cortar aqui. Tá? Não vou ligar, tá? Vou só fazer a simulação. Ó. Vou selecionar no meu multímetro, se é que ele tem essa função de corrente, né? Geralmente são multímetros que tem aqui 3 orifícios, né? Aqui só tem 2, mas geralmente teria mais um terceiro aqui que você vai ver que mede corrente. E aí eu iria fazer isso aqui, ó. Ó. Fazer isso. E isso aqui, ó. Para poder registrar essa corrente. Daí ligaria na tomada e aí o meu multímetro iria registrar essa corrente. Mas como você vê, não é nada prático, porque você tem que abrir o circuito, né? Às vezes você nem pode cortar o cabo aqui. Eu estou cortando porque é meu, mas não é viável, né? O ideal mesmo é você utilizar o alicate amperímetro, que é muito mais prático. Tudo bem? Mas essa é uma outra forma de você fazer medição de corrente, para quem não tem um alicate amperímetro. E geralmente quando se é extra baixa tensão, né? Corrente contínua, medição de placa em placa eletrônica, às vezes fica mais viável fazer isso, se realmente é interessante. Tá? Mas existe outras formas de você calcular a corrente. Se você conhecer a resistência e a tensão, dá para calcular a corrente. Tá? Que é uma outra coisa também, que já é assunto para um outro vídeo, mas só para dar uma palhinha, existe o que nós chamamos de triângulo das potências, né? Lei de Ohm, que diz claramente, aqui ó, que se eu souber, né, duas grandezas, eu posso calcular a terceira. Então, se você sabe, por exemplo, qual que será a resistência desse resistor do chuveiro? Qual que é a resistência desse chuveiro? Digamos que eu queira saber em ohm. Tá? Então, eu quero saber a resistência, vou pegar a tensão do chuveiro e dividir pela corrente. Daí eu vou saber a resistência. Tá? Eu gostaria de saber a corrente. Eu quero saber a corrente, mas eu conheço a tensão e a resistência. Eu vou pegar a tensão e dividir pela resistência. Eu quero saber a tensão. Se você sabe a resistência e a corrente, basta multiplicar a resistência pela corrente que você vai saber a tensão. Bom, pessoal, então é isso. Espero ter ajudado com essas informações. É muito trabalhoso. Você tem que estar gravando com 2 celulares, às vezes até 3. Tá? Grava ali, grava aqui. Muitas das vezes um vídeo que você vê em 15 minutos, a gente demora 2, 3 horas para fazer a edição, juntar todas as partes, subir no YouTube, além de tempo, internet, a gente gasta muito com isso. Em troca disso, a gente não pede muito mais além do que um like e se inscrever no canal. Se você acha que mereceu, mas isso aí eu já sabia, tudo bem, mas já está aqui mesmo. Deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui se gostou para fortalecer o nosso trabalho. Falou? Abraço, até a próxima.